Professora Maria Lúcia Mesa. Nosso colega que vai começar Bom, pessoal, nós também, assim como muitos aqui, né, estamos aqui com o único intuito de apresentar esse finalzinho de curso, né, nosso trabalho que foi elaborado, né, nosso artigo também, e nós esperamos, assim, contar com a colaboração de todos, né, para esse momento. Estamos nervosos. Enfim, o nosso objetivo principal, né, voltado para cima desse trabalho no qual nós construímos, é refletir, né, com relação ao tema que foi colocado ali, elaborado por nós, juntamente com a ajuda da nossa orientadora, né, a orientadora professora Érica Nunes. Tá? Eu sou João Maria da Costa, a pessoa que nos fala, Maria Lúcia da Silva, minha colega, que daqui a pouco irá falar também. A nossa orientadora, como eu falei, a professora Érica Nunes. Tá? E o tema do qual eu acabei de falar, né, sobre o objetivo central de refletir com relação a ele, a leitura na escola. Prazer ou obrigação? Sabe-se que durante muito tempo a leitura ela só tinha acesso, ou melhor, ela era só acessada, né? Ela era facilitada para pessoas, né, consideradas afortunadas, ou seja, aquelas pessoas que acumulavam riquezas, né? Os ricos eram as únicas pessoas que durante algum tempo atrás eles tinham acesso. As pessoas pobres, né, nada. Mas, enfim, com o passar do tempo, né, houve essa necessidade de todo mundo começar a ter acesso a esse conhecimento. Até por questão mesmo de social mesmo, porque nós interagimos, né, um com os outros, então a gente precisa adquirir esse conhecimento. Bom, o que aconteceu? A leitura ela passou, então, a ser um interesse nacional, né, tanto para a classe pobre quanto para a classe rica. Né? Os mais favorecidos e os menos favorecidos também passaram a ter esse acesso e passaram também a saber um pouco, a ter esse conhecimento com relação à leitura. O governo federal, então, desde então, ele tem tido essa preocupação e tem feito muitos investimentos em programas voltados para a leitura, né, que possa fazer com que as pessoas, os alunos, né, os nossos professores, a gente possa ter esse conhecimento, esse contato, até porque vai facilitar a nossa vida social lá fora, né? E o que acontece? Nós, eu e a professora Maria Lúcia, né, alunos também dessa universidade, vivenciamos algumas situações por experiência própria, né, dentro de sala de aula, não só da escola onde nós trabalhamos, como outras escolas, né, uma da qual a gente fez nossa pesquisa, do seguinte, a nossa curiosidade. Será que a leitura na escola é um prazer ou é uma obrigação? Ou ela deve ser um prazer ou deve ser uma obrigação? Né? Já que tanto se tem falado sobre essa questão de leitura, já que tanto se tem investido nessa questão de leitura, né, o governo federal, não só o governo, como nós, a escola, a gente percebe assim que as escolas, os municípios, de alguma maneira eles têm se mobilizado, né, para trabalhar em cima disso, mas a gente percebe também, principalmente aqui no Brasil, que o índice, o número de pessoas analfabetas ainda é muito grande. Né? Jovens até que, as pessoas de até 15 anos de idade, né? Digamos assim que no escalão de 10, um é analfabeto, né? Então o índice ainda é muito grande, e a gente assim fez essa pesquisa para querer saber, né, o que de fato acontece com relação à leitura. Pode passar essa parte. Bom, como o objetivo principal desse trabalho que acabamos de falar, né, com relação a refletir e também proporcionar uma discussão sobre essa problemática, a ponto de nos orientarmos de que forma podemos auxiliar os alunos na atividade da leitura em sala de aula, também surgiram os específicos, não, que são justamente esses aqui, licença, opa, perdão, porque não está problema, tá? O primeiro, investigar se os alunos do 6º ano, a nossa pesquisa foi feita em cima desta série, tá? Se os alunos do 6º ano gostam de ler, tá? O segundo, identificar quais os gêneros textuais que eles mais gostam de ler e analisar quais as práticas de leitura que são realizadas na escola e se elas proporcionam prazer ou não.
Porque a gente sabe, nós que trabalhamos em sala de aula, a gente sabe essa guerra que a gente trava, né, com os nossos alunos com relação à leitura. E aí a nossa colega ela vai dar continuidade de desenvolvimento e depois eu vou pegando, tá? Bom dia a todos. A colega esqueceu um pouquinho de falar por que nós escolhemos esse trabalho, escolhemos esse tema. Dentro do que ela falou do nosso trabalho, do que a gente já tem de experiência, a gente viu como uma necessidade. As crianças, né, há essa diferença de um ensino fundamental menor passando para o 6º ano de ensino fundamental maior. Então, nós vimos que há uma necessidade, há uma diferença muito grande. Então, foi que nos chamou a atenção para esse trabalho, para nós podermos ir em busca desse resultado, pesquisar e realmente saber o porquê. A metodologia que foi usada foi realizada uma pesquisa de campo para sondagem sobre o universo do aluno. Saber por quê. Irmos para a sala de aula, né, termos esse contato com o aluno para saber realmente o que a gente estava buscando. Utilizamos questionário composto de 6 perguntas abertas. Nós escolhemos 6 perguntas, tá? E deixamos abertas por quê? Deixamos abertas para o aluno responder aquilo que ele estava sentindo, realmente como ele queria responder, dependendo da vontade dele, não dar uma coisa fechada para que ele escolhesse sim ou não, e sim desabafasse. Os sujeitos envolvidos foram 5 alunos do ensino fundamental. No local da pesquisa, Escola de Ensino Fundamental IEJA, da rede municipal, situada na zona rural do município de Santa Cruz do Itauá. Foi uma escola onde eu trabalhei, né, e eu tenho um pouco assim, de conhecimento do que realmente eu estou falando. Resultados. Diante do que nós pesquisamos, esse resultado que os alunos nos deram. Através dos dados da pesquisa, constatamos que a maioria dos alunos pesquisados gosta de ler. Percebemos que eles gostam de ler. Né? Para os alunos, a leitura é fonte de aprendizado, de lazer, de inspiração e de envolvimento. Eles conseguem ler, eles conseguem se envolver na leitura, eles conseguem aprender. Né? Para eles é uma fonte de aprendizado também, dependendo da leitura que o professor colocou ou que eles escolheram. Os gêneros textuais que os alunos mais gostam são história em quadrinhos, o conto de fadas e o poema. O aluno ele gosta de ler, mas muitas das vezes o professor ele impõe para o aluno um texto. Vocês vão ler esse texto aqui. Eles dizem que às vezes a leitura é cansativa, porque às vezes é um texto grande, é um tipo de leitura que não tem figura e não chama a atenção do aluno. Ele gosta de ler quando o professor leva para a sala de aula uma variedade, né, de textos e eles vão escolher, dependendo do tamanho, da figura que está a capa do livro. Se tem muitas figuras que chamam atenção, o aluno vai ler aquilo que ele gosta. Né? O aluno ele não gosta, ele não diz que ele não gosta, ele gosta, mas não o que o professor quer que ele leia. Quando ele impõe uma leitura, ele vai ler justamente para quê? Só para ele passar de ano, para ele fazer o seu trabalho. Mas não é uma leitura que ele gosta. A leitura não faz parte da rotina familiar dos alunos. Quando nós dizemos isso, é porque nós moramos em uma zona rural, a escola é uma zona rural, então nós conhecemos praticamente todas as pessoas daquelas comunidades que tem. Tá? Então é uma escola que ela fica no polo, e aí vem todas as outras comunidades que se concentram ali naquela escola. Então as pessoas são pessoas pobres, que não têm em casa uma revista, não tem jornal, não tem livros, variedade de livros. Onde elas vão encontrar esses livros? Somente na escola.
graças a Deus, hoje o MEC ele está mandando vários livros para a escola, quem trabalha em escola rede municipal sabe que vem bastante. Então, vem uma variedade muito grande. Esses alunos eles só têm acesso a esses livros na escola. E em casa, os pais eles não compram livros, não compram revistas, eles não têm essa preocupação em passar para o seu filho, ajudar o seu filho. Eles acham que só a escola tem essa responsabilidade de ensinar o seu filho a ler. Eles não se preocupam em levar para casa, comprar livros para os seus filhos também lerem em casa, incentivar a leitura em casa. E muitas das vezes também, esses pais, eles não sabem ler, são analfabetos. Isso tudo faz parte dessa rotina familiar. As atividades de leitura, horas são legais, horas são cansativas. Como eu falei, legais se eles escolherem os textos, cansativas se for imposto pelo professor. A leitura vista por bons olhos, entre aspas, né? Porque se na realidade for uma leitura longa e cansativa, eles já não conseguem ver com bons olhos essa leitura. Sobre a metodologia do professor, os alunos dizem que seria melhor trabalhar com textos pequenos e engraçados, não terem que responder perguntas difíceis, e a atividade deve conter desenhos para facilitar essa compreensão. Como eu falei, né? Eles querem que o professor leve para eles textos pequenos, engraçados, com figuras, que eles acham que a figura ela vai facilitar a compreensão, a relação entre o texto, o que está escrito, e a figura. E as perguntas difíceis, não é que as perguntas sejam difíceis, é que às vezes eles não compreendem a pergunta. Quando o professor explica, primeira vez e segunda vez, aí, professor, mas é isso que a senhora quer saber? Entendeu? São, às vezes, são compreensão de algumas palavras, de algumas perguntas. Um caso que chamou a atenção nesses resultados dessa nossa pesquisa foi o aluno. Dos 5 que nós passamos no questionário, um aluno disse que não gostava de ler. Ele achava a atividade de leitura chata, ler apenas para passar de ano. Se conforma com a metodologia da professora, se sente obrigado a ensinar pelos pais, pela escola e ler textos interessantes. Como ele não gosta de ler, para ele tanto faz a metodologia da professora, se está boa, se está agradando ele ou não. Os textos, se for longo, se for pequeno, ele só lê para passar de ano. Ele já disse que ele não gosta de ler, acha a leitura chata, né? Então, foi o que chamou mais a nossa atenção. Por que esse aluno não gosta de ler? Será que a metodologia da professora não está nos ajudando? Será que aconteceu uma outra coisa que fez com que esse aluno perdesse o gosto pela leitura? Os pares? Tem uma série de coisas que a gente pode observar, né, que pode ter levado esse aluno a não gostar de ler. Carvalho diz, né, a autora diz que a maioria das crianças que moram em cidade grande, quando elas chegam a ingressar na escola, muitas delas tiveram contato com a leitura. Até porque são crianças que vêm de família que a mãe escreve um bilhetinho para fazer uma compra, né? A mãe pega uma bula de remédio para ler, para saber de que maneira vai ser administrado aquele remédio. Às vezes, assim, recadinhos, né? Também que recebem por coleguinha na rua. Diferente da criança que mora na zona rural, né? Que muitas das vezes, a maioria das vezes, ela não tem esse contato com a letra, né? Então, é por isso que dificulta ainda mais o aprendizado dela no que se refere à leitura em sala de aula. E foi essa nossa preocupação de fazer essa pesquisa justamente lá em São Paulo, como disse a Lúcia, nessa escola do interior, porque o índice de criança que, enfim, reclamam que não gostam de ler, e as que gostam de ler, mesmo as que gostam de ler, a gente percebe assim a dificuldade que elas têm para ler, né? Então, como assim entender essa situação? Gosta de ler, mas não consegue, né? Então, esses são fatores que contribuem para que aquela criança, aquele aluno, se encontre naquele livro, né? Mora no interior, a família não tem contato com leitura, muitas das vezes não tem nem livros na casa, né? Porque a criança que mora na cidade, ela tem mais acesso, é bem mais fácil para ela. Então, tudo isso assim são fatores que contribuem.
A questão do hábito familiar também, se alguém na família tem esse hábito logo, né, a criança vai adquirir aquele. Uma outra problemática também é a questão das séries iniciais. Né? Antes que alguém, que a professora alguém da banca nos pergunte por que o sexto ano, é porque geralmente é uma série que quando chega lá, que é detectado que aquele aluno está com problema na leitura. Né? Eu trabalho em sala de aula assim e acontece muito isso. Né? Quando chega lá no sexto ano, que agora se chama que era a quinta série, né? É detectado, mas como chegou até aqui, o aluno não sabe nem ler. Então, uma da preocupação assim, do governo federal agora, né, nos nossos dias atuais, é que nós consigamos formar leitores letrados. Porque ainda tem essa situação, aquele aluno que ele lê, mas uma leitura, podemos assim dizer, parcial, ele lê, acho que não compreende, são textos às vezes que são fáceis, né, de se compreender, de se interpretar, mas o aluno ele não tem. Por quê? Né? Porque tem toda essa questão, são todos assim, componentes que tem que se encaixar, e hoje em dia há uma preocupação, a gente percebe que há essa preocupação na escola. Né? Não só formar o leitor, mas um leitor letrado. Para que ele possa não só ler, mas compreender e interpretar aquilo que ele lê. Porque a sociedade, ela nos cobra isso. Né? Então cai essa grande responsabilidade sobre a escola. Porque é lá fora que ele vai mostrar, né, de fato, como é que está sendo o meu trabalho enquanto professor. Aí só, rapidinho as considerações finais, né? Todavia, existem alguns entraves, como a falta de apoio da família em casa, a metodologia ainda tímida diante do potencial do aluno a ser explorado pelo professor em sala de aula e as péssimas condições estruturais das escolas públicas brasileiras, entre outros. Márcia, tem uma coisa? E sobre o principal questionamento desta pesquisa, a leitura na escola é prazer ou obrigação? Podemos dizer que é prazer, mas não deixa de ser obrigação. Porque esse aluno é cobrado na sala de aula, né? Nas outras disciplinas, tá? Por exemplo, ele vai para pegar matemática, ciência, geografia, estudos amazônicos. Ele precisa ter esse conhecimento integral da leitura para que ele possa alcançar os objetivos propostos pelo professor, né? Nos conteúdos e nas atividades. Aí é o nosso repetitivo gráfico, né? São vários.